Fala, meus amigos, tudo bem? Hoje eu queria falar um pouquinho sobre completar o nível de água do reservatório. E eu acho que é um assunto muito importante, isso é válido para todos os carros, não somente por causa do Jeep que está aqui com o motor aberto, né, mas também deixei bem claro o Maverick que está ali atrás. Então quando a gente fala de completar a água, né, muita gente vai entender que a água só serve para realmente passar no radiador ali do carro. Mas nem todos os carros são assim. Então, por exemplo, quando a gente pega o Maverick aqui, né, realmente você vê a mangueira saindo daqui, né, e tem outra lá embaixo, lá atrás, tá vendo? Então, assim, realmente ela entra aqui no motor, ela circula aqui dentro e volta de novo pro radiador. Não vou lembrar se é por baixo que ela entra ou é por cima, tá? Mas só sei que o trajeto realmente é esse. É entrar aqui no motor, nas galerias, né? Pra fazer a parte de refrigeração e ela retorna pro radiador pra resfriar essa água. Agora, tem muito carro novo, o que acontece, né? A gente vê o reservatório aqui, mas ele não serve só exatamente para o radiador que tá aqui na frente, né? No caso aqui do Renegade, essa transmissão aqui mesmo, né, ela é refrigerada com essa água aqui do reservatório, né? Então, além dela passar pelas galerias do motor, né, ela também vai para a parte da transmissão. Ela também entra dentro do carro, onde tem o sistema de água quente, de ar quente, na verdade, né? Que tem o radiador de ar quente ali, né? Então, essa água também, acredito que ela circula lá dentro, né? E a gente teve problema com o carro da empresa recentemente, justamente por causa de um problema lá no radiador. Ele começou a baixar o nível de água, né? É um carro da Fiat. Ele começou a baixar o nível de água aqui do reservatório, né? E a gente estava completando, tentando ver o que estava acontecendo. E a gente via que não tinha um vazamento aparente, né? Até que um dia ele começou a pingar bem atrás do motor, né? Então ele estava pingando bem lá atrás, né? E eu falei, bom, agora vamos levar na concessionária para ver o que está acontecendo. Então realmente ele apresentou um problema no radiador, onde ele teve que ser substituído, né? Só que olha só a mão de obra, né? A mão de obra ficou cara porque eles tinham que retirar o painel fora do carro para poder fazer essa manutenção. Eu vi vídeo do Renegade que geralmente ele fica ali embaixo, ali, perto do seu pé, ali no acelerador, né? Ali do lado você tem acesso ali a esse radiador. Eu não sei agora, se caso tiver que substituir ele, como que é a forma de fazer essa troca. Se dá para trocar por ali ou tem que retirar o painel, fazer alguma coisa exatamente como aconteceu com o carro lá da Fiat da empresa. Então isso aí é só para explicar um pouquinho que o sistema é bem mais complexo do que a gente imagina. Então é muito importante a gente tomar cuidado na hora de pegar e fazer essa manutenção ali, né? Ou no caso, você for completar o nível de água do reservatório, tá? Bom, lembrando que água da rua a gente não pode usar, porque se a gente começa a usar água da rua, não sei se vocês já viram aqueles carros, né? Que ele começa a formar, parece uma ferrugem, uma sujeira. Você vê o reservatório, ele está encardido, né? Fica tudo sujo. Eu lembro muito bem com um amigo meu, um dia ele pegou e falou que se um dia ele vai ver carro, né, para comprar, e ele abriu o cofre do motor e vê realmente o reservatório dessa forma, ele já pula fora, porque ele fica imaginando isso aí circulando por toda a galeria do motor, né? E às vezes pode ser um problema bem grande lá na frente. No caso do Maverick, ele não tem reservatório de expansão, mas se você abrir a tampa do radiador, você consegue encontrar, se tiver com essa sujeira, né, tiver com esse problema assim, né? Você vai encontrar dessa forma aqui, igual na foto. Então você imagina só, isso aí circulando pelas galerias do motor, né? Você imagina passando pela bomba de água, passando pela válvula termostática e passando pelos outros componentes, que nem no caso ali, no câmbio, né? Ele vai passar por dentro do câmbio para refrigerar o câmbio. Então é bem complicado, então tem que tomar muito cuidado. E se a situação vai piorando, olha só como que pode ficar igual aqui do lado, né? Olha a sujeira que fica. Então você imagina circulando em todos aqueles componentes que eu falei para vocês. Então, ou seja, água de rua, água de torneira, não pode colocar, né? E por que eu tô falando isso? Porque esses dias eu parei o carro para abastecer, lá da empresa, né? E do meu lado parou uma Tiguan. Uma Tiguan que não era das novas, mas era aquelas que tinham motor 2.0, turbo, né? Motor exatamente, acho que é igual do Jetta, né? TSI e tudo mais. E o proprietário pediu para completar, né? O nível, verificar, na verdade, o óleo e o nível de água. E na hora que eu olho assim, o cara passou com aqueles, igual do jardim, sabe? Aquele tipo de regador, né? Ele passou do meu lado, né? Ele pegou a água da torneira e foi lá e completou bastante ali a água do reservatório. Então, assim, eu olhei isso aí e falei, cara, você imagina lá na frente, imagina se o cara realmente, ele pode estar completando ali só para dar conta do recado e uma hora ele pegar, desmontar todo o sistema ali e colocar de novo, né? Mas, se for ficar assim, fica bem complicado, né, cara? Imagina só acontecer isso que eu falei para vocês. Então você imagina os próximos donos do carro ali comprando ele, né? Imagina se acontece um problema mais grave ali no motor, não sei o que pode acontecer, né? E é um motor que fica caro. Imagina só para você mexer naquilo ali, vai ficar muito caro. Então acaba virando uma bomba depois lá na frente, né? Então tem que tomar muito cuidado. E o próprio Renegade mesmo, eu lembro que o problema daquele câmbio, sabe, de misturar água e óleo e tudo mais, também vinha devido a isso aqui, sabe? Das pessoas colocarem água de rua, aqui água de torneira aqui no sistema,
e aí o negócio começa a causar uma corrosão, né? Onde havia essa mistura de óleo e do câmbio com o líquido de arrefecimento, né? Então, assim, sempre quando for completar, coloque o produto com aditivo, né? No caso, tem um aditivo pronto, né? Para você colocar aqui no sistema, tá? Ou senão você pode comprar água desmineralizada, né? Eu sempre deixo a minha aqui, né? Água desmineralizada, né? Para mim completar do carro ali, né? No caso, Maverick, né? E também você faz a mistura da proporção com o aditivo, né? Porque o aditivo, além de ele ser um lubrificante ali, que ele passa por todas aquelas partes do motor que eu expliquei para vocês, né? Ele também tem uma questão química assim que é bem interessante, né? Por exemplo, se você coloca água normal ali no radiador, né? O ponto de ebulição da água é de 100 graus, né? 100 graus ela entra em ebulição. E para congelar é 0 grau. Agora, quando está com a proporção correta lá de aditivo, né? Esse ponto de ebulição vai para 163 graus e para congelar vai para menos 33 graus. Ou seja, é uma água que ela dá conta do recado ali, né? Na verdade, uma água com aditivo, né? Então, assim, ela dá conta do recado, porque você imagina para quem mora num lugar frio, né? Com água normal ali dentro do reservatório, né? Ela vai congelar. Então, assim, isso é muito importante. Então, ela tem outras finalidades, não só exatamente de ficar bonitinha aqui, né? Que você abre aqui, você vê que não é transparente, né? Você vê essa coloração aqui do reservatório, né? Então, assim, ela tem sua função ali no sistema do carro, tá? Então, tome muito cuidado. Então, se você parar no posto, você vê que tá baixo o nível de água, né? Pede pro cara, fala, ó, se tiver baixo, você me avisa. E se ele for pegar da rua, cara, da coisa, não deixa, cara, porque ele vai já contaminar todo o seu sistema ali, tá? Pelo menos assim, se tiver ali na pronta entrega ali, compra água desmineralizada e coloque ali no lugar, né? Mas depois, quando você tiver um tempo, faça realmente a troca de todo o sistema ali, né? Primeiro veja se está tendo algum vazamento, alguma coisa assim, conserte e faça a substituição pela proporção correta de água e aditivo. Assim você não vai ter mais dor de cabeça. Então era isso que eu queria falar com vocês, tá? Já deixo bem claro que quando eu falei do frentista ali, não é por causa que achar que todo mundo é assim, que com certeza vai ter pessoas que vai saber, mas da mesma forma tem pessoas que não entendem, não vai saber a importância que tem de colocar água com aditivo aqui, né? Ou na verdade colocar o aditivo correto, né? Ou a água com aditivo, né? A água desmineralizada com aditivo no sistema de arrefecimento, tá? E eu fiz isso porque é uma coisa tão comum, às vezes a pessoa para no posto, né? Posso completar, posso ver o nível de água e óleo. E numa dessa o cara pode ir lá e colocar a água da rua, né? No seu sistema aqui. E depois pode ter um problema bem maior lá na frente com o seu carro, tá? Então é isso que eu queria deixar bem claro para vocês, porque eu vi. Então por isso que eu resolvi fazer o vídeo aqui para vocês. Né? Então é só para tomar cuidado, né? Isso é válido para todos os carros, não só exatamente por causa do Jeep que está aqui, mas eu mostrei ali do Maverick, eu falei que existe a complexibilidade ali da circulação da água, né? Nem todo carro são iguais, né? Então é uma coisa bem delicada ali que a gente tem que tomar cuidado, tá certo? Um grande abraço.